Olá, tudo bem? Meu nome é Lara Batista e eu tô aqui hoje para falar sobre um projeto sensacional que eu tenho a honra de ser bolsista, que é o Leia Mais Mulheres. Para. Leia Mais Mulheres? O que é isso? É isso mesmo que tu ouviu. Leia Mais Mulheres Restinga é o nome do nosso projeto. Ele é inspirado por um movimento mundial, por uma hashtag chamada Read Woman, que quer dizer em português, Leia Mulheres. O nosso projeto Leia Mais Mulheres surgiu originalmente em Ibirubá, no interior do Rio Grande do Sul. Porém, esse ano ele foi implantado no campus Restinga, e é lá que eu atuo como bolsista, e é sobre esse campus e esse projeto que eu vou falar hoje. Ler mulheres? O que eu? Ler mulheres? Por quê? Enquanto bolsista, eu escuto isso o tempo todo. Então, vou te responder isso numericamente. No Brasil, as mulheres escritoras e os homens escritores não são iguais. As mulheres são menos publicadas, são menos lidas e são menos representadas nas obras. Isso não tá bom, isso não é igual, não é justo. Então, o nosso projeto ele vem para acabar com essa realidade em que as autoras são tão desvalorizadas. A gente quer manter as coisas em igualdade. É por isso que nasce o projeto. E o nosso principal objetivo é fomentar, analisar, divulgar, compartilhar e incentivar a leitura de obras escritas por mulheres. Esse é o nosso objetivo principal, mas a gente também tem alguns outros. A gente também quer saber como é que está o hábito de leitura dentro do campus Restinga na quarentena. Então a gente quer saber se a comunidade no geral tem lido mais, tem lido menos, o que eles têm lido, como eles chegam até as obras, especialmente se eles leem mulheres. Mas me responde uma coisa. Como é que tu vai descobrir tudo isso? Tu vai bater de casa em casa pra saber se eles leem ou não mulheres? Acho que não. Para descobrir tudo isso, a gente fez um formulário online. O grupo se reuniu, as bolsistas e a coordenadora, organizamos um formulário com várias perguntas. Ele tem 6 sessões, entre elas literatura pré-pandemia, literatura na pandemia, leitura de mulheres, introdução e etc. E lá dentro tinham mais ou menos 4 perguntas para cada categoria. E lá a gente fez várias perguntas sobre os hábitos de leitura da comunidade na quarentena. Então eu separei aqui algumas respostas que eu achei que são interessantes, que são legais de compartilhar, para a gente poder traçar um perfil do leitor do Campus Restinga. Então eu vou falar para vocês agora alguns desses dados. Vou começar com um dado sobre a média de leituras por ano da comunidade Campus Restinga. Então, a maior parte dos participantes afirma que lê entre 2 e 10 livros por ano, totalizando em média de 60% das respostas. A gente também quer saber sobre a leitura dentro da pandemia, se eles estão lendo mais ou menos. E foi um dado bem emblemático, assim, porque exatamente 50% das pessoas afirma que lê mais e 50% afirma que está lendo menos com a pandemia. Então, são dois perfis. Eu vou falar sobre eles mais pra frente. Na minha opinião, a pergunta mais interessante que a gente teve foi uma pergunta dissertativa, que perguntava o seguinte: como o isolamento social e a quarentena afetaram os seus hábitos de leitura? Tivemos muitas respostas. Então a equipe se reuniu, a gente analisou as respostas e estabelecemos 2 perfis de pessoa. O perfil de pessoa número 1 é a pessoa que está lendo menos com a pandemia. Está mais cansada, trabalha mais, tem menos tempo de lazer para se dedicar à leitura. Além disso, muita gente relatou que tem dificuldade de concentração, devido ao estresse e ansiedade do período que a gente está vivendo e do excesso de trabalho. Já o perfil número 2 é o completamente contrário ao perfil número 1. São pessoas que têm mais tempo livre, que estão lendo mais. Esse público busca mais autoras e busca novas obras. E é legal pensar que o nosso projeto ele vai atingir os 2 públicos, os 2 perfis. Porque a gente faz encontros online para debater as obras. E lá a gente conta a história de uma maneira mais resumida. Então vai atender tanto quem não pôde ler a obra, que vai poder saber um pouco da história, se inteirar, tanto quem já leu a obra. Porque no final a gente tem uma discussão com os participantes para debater sobre as opiniões, etc. Então o projeto consegue atuar com os 2 perfis. Outro dado que é bem legal a gente pensar é sobre o acervo da biblioteca do campus. A pergunta era a seguinte: você se sente contemplado com o acervo da biblioteca do campus? Sim, me sinto. Não, sinto falta de mais autoras. E a maioria sente falta de mais autoras. E cada pessoa nos mandou uma autora que gostaria que tivesse.
Foi bem legal. Agora a gente tem uma lista dos interesses da comunidade. Vou trazer aqui o último dado, que na minha opinião é o principal do formulário. A pergunta era a seguinte: você lê mulheres? Se sim, nos conte a última obra e a autora que você leu. A maioria das pessoas lê mulheres dentro do campus. Nos indicou várias obras e falou que, inclusive, dá preferência para obras feitas por mulheres. Porém, uma minoria, mas ainda assim uma parcela das pessoas, afirma que não lê mulheres, que não se atém ao gênero e que não se importa com esse tipo de coisa, porque o importante para eles é o conteúdo. É uma resposta muito emblemática, assim, porque essas pessoas ainda não conseguiram compreender a importância da pluralidade dentro da literatura. E por que não ler mulheres, né? Deixa uma pergunta aí. E essa parcela justifica o nosso projeto de certa maneira, porque eles ainda não entenderam. E a gente está aqui enquanto projeto para isso, para ensinar, para mostrar a importância das obras feitas por mulheres. E como elas são tão boas e tão bem escritas e tão interessantes quanto qualquer outra obra. E elas têm que ser analisadas e levadas a sério como qualquer outra obra. Então eu vou concluir aqui. Acho que a gente pode pensar várias coisas sobre esse formulário, esses dados, mas penso em especialmente duas coisas. Penso primeiramente que o formulário é uma excelente ferramenta para pesquisa qualitativa como a nossa. O anonimato permite que as pessoas fiquem muito mais à vontade para poder falar o que gostam, o que não gostam, o que leem, o que não leem. E o segundo dado é que a gente está sendo muito bem recepcionado no campus. O projeto está sendo muito bem acolhido. As pessoas respondem os formulários, entram nos nossos encontros, mandam um e-mail, perguntam, mandam sugestões. Então, a maioria das pessoas entende e gosta de ler mulheres, sabe a importância e tem consciência. Porém, essa pequena minoria ainda não. E o projeto está aí para isso, para atender quem gosta e quem ainda não entendeu, quem ainda não gosta, para mostrar a importância da literatura feminina, especialmente a contemporânea. Então, eu vou aqui agradecer a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigada e não esqueçam, leiam mais mulheres. Olha, me convenceu.